Vamos começar, gente? Alô? Vamos iniciar, então, a nossa aula. Bom, já deu, então, às 10 horas, vamos iniciar. Dona Nair, só poderia orar para a gente começar? Amém, Senhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre a cultura e a estratégia de evangelização, baseado, então, no evangelismo por relacionamento. Para começar, a gente precisa discutir a importância da cultura, né? Quando o apóstolo Paulo começou a sua vida, ele começou dentro de um ambiente helenizado, não é? Dentro de um ambiente onde se falava o grego, e os gregos eram órficos, ou seja, os gregos eram espíritas, não é? Acreditavam na transmutação da alma para o corpo, então a alma sai desse corpo, vai para o outro, que vai para o outro, vai para o outro. Então, era um ambiente um pouco árido, não é? Mas, mesmo assim, o cristianismo, na época, se utilizou do neoplatonismo, do platonismo, como uma forma de estruturar a sua apologética, a sua exegese. E é interessante que as influências gregas invadiram a igreja de tal modo que até hoje não saiu. E existem pessoas que têm uma visão muito clara a respeito disso, e um autor escreveu um livro, ele chama-se Paulson, e ele fala sobre desgrecizando a igreja, desintoxicando a igreja das influências gregas, porque elas estão presentes até hoje dentro do cristianismo, não é? O próprio apóstolo Paulo, que foi educado aos pés de Gamaliel, na dacha de Gamaliel, na escola de Gamaliel, se estudava não só a Torá, quanto o neoplatonismo. Então, o platonismo era uma coisa extremamente difusa dentro da cultura judaico-cristã. Então, quando a gente pensa que vamos falar de evangelização por relacionamento, e baseado agora na cultura, nós temos visto aqui os missionários, né, falando das diferentes culturas, né? Esse que veio falar a respeito dos países, dos Balcãs, né? A Geórgia, o Turcomenistão, o Uzbequistão, a maneira diferente com que eles pensam. Ou da África, onde existem culturas diferentes, ou mesmo no Brasil, que a cultura aqui ela é muito regionalizada, não é? É diferente o nordestino, que é diferente do paulista, que é diferente do sulista, que é diferente dos povos indígenas, que têm culturas diferentes. Como, então, nós passamos a viver e a pregar o Evangelho e a exalar o aroma agradável de Cristo em culturas tão diferentes? Só para vocês terem uma ideia da importância da cultura, quando surgiu o marxismo, e aí, então, a releitura do marxismo, através do Antônio Gramsci, que foi preso, ele dizia que não deveríamos lutar, deveríamos infiltrar as instituições, todas as instituições, inclusive a culinária, a alta costura, tudo, qualquer coisa devia ser infiltrada com esse conceito nefasto, não é?
desta ideia, né? Mas eles perceberam que isto deu errado aqui para a gente na América do Sul. Aí, então, existia um senhor chamado George Lukács, eu li o livro dele, ele diz, é simples, ataque a base cultural deles. Porque se você destruir todos os valores culturais dessa sociedade, você consegue impor a sua ideia nefasta, não é? De essa visão, né, do marxismo cultural. Então, o que a gente percebe é que a cultura é muito importante, não é? Porque quando George Lukács ele coloca isso, diz, você precisa arrebentar toda a estrutura cultural de uma sociedade para você impor outra, porque o tal da coisa não funcionava por aqui. Agora é o seguinte, quando você pega, por exemplo, a escola de Frankfurt, né, onde eles têm a teoria crítica, onde eles colocam que a teoria crítica é a verdade, mas não é. Porque a única palavra que não volta vazia é a de Deus. E quando eles dizem que a teoria crítica é a verdade, eles estão quase que alucinando ou delirando, não é? Porque não tem fundamento nenhum aquilo, não é? A gente pensa, aquilo lá é um balaio de gato, aquilo é uma salada de fruta mal feita, por sinal, não é? Então a gente acha interessante que essa visão de tentar atacar a cultura. E nós, como cristãos, quando o Senhor Deus diz todo povo, raça, língua e nação, né, nós temos que andar dentro dos princípios da cultura do outro, não confrontando, não batendo de frente, mas, como diz o apóstolo Paulo, vou mostrar para vocês aqui, Paulo, ele diz assim, me fiz tudo para com todos, para ganhar alguns. Né? Então, a cultura é importante, porque se a gente começar a bater de frente com a cultura, a gente começa a afastar as pessoas e não aproximá-las. E o nosso objetivo é ganhá-las, para que elas tenham conhecimento. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23, diz o seguinte, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então aqui nós temos um apóstolo Paulo amadurecido, um apóstolo Paulo que já estava, embrenhado em todas as culturas, né? Era um turco, o apóstolo Paulo, né? Um turco, que viveu dentro da influência grega, então ele falava o grego, né? Mas ele era um cidadão romano por nascimento, lógico, falava latim, né? Era amigo de Sêneca, tem cartas entre eles, né? Então era um indivíduo multicultural, né? Então ele tinha experiências várias, com vários tipos de culturas, e ele usava isso como uma forma de exalar o aroma agradável de Cristo, aonde quer que ele fosse, seja que cultura fosse. Mas a gente percebe que Paulo não era assim no começo. Paulo, no começo, quando ele se converteu, ele era assim, levemente truculento. Tá? Era um pouco assim, entrava com o pé no peito. Tá? E aí, olha só que interessante. Atos, capítulo 9, versículo 28 a 31, diz assim, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ele batia tão de frente, era tão opositor,
tão agressivo nas colocações dele, que o povo já não aguentava mais ele. E os próprios irmãos da fé já queriam arrumar um jeito de colocar Paulo, né, escondidinho por um tempo, para ver se passava a ira, porque o pessoal já queria matá-lo, porque ele batia de frente. Por quê? Porque ele sai de uma ideia farisaica, né, segundo a lei irrepreensível, e ele decidia as coisas na paulada. É o que aconteceu quando ele recebeu cartas para trazer presos os cristãos e os faziam murmurar o nome de Deus. Então, Paulo era habituado, não é, a tratar as coisas de uma maneira um pouco truculenta, um pouco agressiva, um pouco assim, você vai se converter, nem que eu tenha que quebrar sua cabeça. É uma coisa interessante. Ah, sim, obrigado, porque depois de uma certa idade a gente não presta atenção direito nas coisas, né? Então, o Paulo tinha essa visão mais truculenta das coisas, não é? E ele, aqui, o primeiro versículo que eu li, ele mostra já um Paulo amadurecido, flexível, um Paulo já sabendo que o objetivo único era a salvação daquela pessoa. Então, ele fazia tudo de maneira dentro, lógico, da ética e da moral cristã, para que aquelas pessoas se convertessem. Né? Não ia lá bater de frente, mas aqui ele batia de frente. E continua assim. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso, pegaram um navio que estava passando por lá, falou, você é da sua, vou lá mandar para sua casa, ele era Paulo de Tarso, falou, vai para sua casa, abaixa a bola, pensa um pouquinho, tá? Que você não deve agir com truculência, mas com amor, com compaixão, tá? E aí, então, depois você volta. E aí, então, pegaram o apóstolo Paulo e o enviaram para Tarso. Assim, pois, olha que coisa incrível. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Meu Deus do céu, mandaram o apóstolo Paulo embora para eles ter paz. Por quê? Porque ele era um recém-convertido e ele jogava pesado. Não é? Ele realmente ia com os dois pés no peito do cidadão. E aí, então, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, é quase que assim, inacreditável imaginar que um homem com essa sabedoria tivesse que ser colocado no seu navio, fala, vai embora para casa, abaixa um pouco a bola, pensa um pouco, reflita, e depois você volta. E depois que ele sai, então, que ele pega o naviozinho dele para Tarsis e vai embora, aí então, assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Espera aí, mas a paz surgiu depois que eles se livraram do apóstolo Paulo? Sim, não é? E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, consolação do Espírito Santo. Bom. 9, 28 a 31, irmã. Tá? Agora vamos, então, para Atos 21, 37 a 40. Então, quem era este apóstolo Paulo? Não é? Quando Paulo estava voltando de uma das viagens dele, não é? Então, o pessoal que já estava por aqui, ele já tinha voltado, já tinha iniciado a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, ele já estava, né? Aí ele chegou para Jerusalém, né? E aí disseram, olha, o pessoal aqui está dizendo umas coisas aí que você está falando contra, tal, e aí ele pegou, disseram para ele, olha, vai lá, tem 2 rapazes aqui que querem fazer uns votos, vai lá, paga para eles as taxas, tal, e coisa, né? E aí, então, ele introduziu pessoas dentro do templo, só que não poderia introduzir pessoas não, né, judias dentro do templo. Então, o que aconteceu? Como se tivesse introduzido os gentios. E ele pegou, negou isso, tal, mas quiseram apedrejar, bater, espancar, e um lixamento clássico de quem não pensa direito, né? E aí, então, o que aconteceu? Pegaram Paulo, aí diz assim o versículo. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, ou seja, iam prendê-lo, né? Disse Paulo ao tribuno,
é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Ora, lógico que ele sabia o grego. Ele sabia o grego, o latim, falava hebraico. Ele era um cara, um poliglota, era um multicultural. Né? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre, na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. Nós temos que ver aqui, é que, após o exílio, não é? Lá no livro de Crônicas, mostra, a nação de Israel saiu destroçada. Então, aí o livro de Crônicas, escrito por Esdras, bem provavelmente, tinha a finalidade de reconstruir a identidade nacional desse povo. Então, ele começa dizendo que, olha, lembra daquelas promessas lá que o Senhor Deus fez com Abraão, né? Depois Moisés, né? E aí, assim, se você for bom, você vai ter coisas boas, se você for mal, você vai ser perseguido, bababá, aquela coisa toda. Se você for bem, a sua mulher vai bem, as suas vacas não vão abortar, o seu campo vai produzir. Mas se você for mal, a sua mulher não vai bem, o seu campo não vai produzir, a sua vaca vai abortar, bababá. Você entendeu? Isso aí está valendo ainda hoje, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, Esdras coloca a questão da graça. Diz, olha, o descendente de Davi, aquele que iria sentar no trono, né, é graça. Serão os descendentes de Davi. Mas e se eles forem maus? Eu não vou retirar eles como tirei Saul. Eu vou discipliná-los com uma vara humana, tá? Mas vou manter até que o descendente sente no trono. Mas então, os filhos de Davi, teve alguns que saíram fora da casinha? Nossa, se teve. Tem um tal de Manassés que ele queimava os filhos dele no Vale do Inom. Gente, era um rei judeu. E fazia os seus filhos passarem pelo fogo. Mas o Senhor disciplinou, avisou. Não é? Ele avisava, na realidade, no livro de Reis, provavelmente escrito por Jeremias. Né? Mas o povo não deu atenção ao que ele estava falando. Então, foram para o cativeiro. E quando saíram sem cultura, arrebentou tudo. Então, Esdras vai reconstruir isso. Aquela questão de bateu, levou, se vocês se desviarem de mim, vocês vão sofrer, se ficarem seguindo as minhas orientações, vocês vão se dar bem. Né? A questão da graça, né? Que é o herdeiro que vai se assentar no trono de Davi, né? A questão dos profetas, a importância dos profetas, que Deus enviava profetas, que tiveram uma quantidade grande, né? Para anunciar ao povo a vontade dele, para que servissem ao Senhor e glorificassem o Senhor. Né? E a centralidade do templo, para que eles reconstruíssem a questão cultural deles, porque eles tinham, se aculturado à nação babilônica. A Babilônia era o caos. Depois a nação medo-persa, o outro caos. Então eles saíram sem cultura. Não é? Aí então, Paulo vem depois de os medo-persas, os gregos, depois dos gregos, os romanos. Então olha quanta aculturação esse povo sofreu. Quantas ideias diferentes, quer dizer, foi quase que desagregado, mas eles tinham uma base. Eles tinham um pé em Abraão. Eles tinham um pé em Moisés. E sabiam que tudo aquilo que foi dito, eles faziam parte desta promessa. E que nada daquilo havia mudado. O que o Senhor Deus prometeu, o Senhor irá cumprir. E cumpriu. Tanto que dizia que a glória do segundo templo seria maior do que do primeiro. Mas como é que pode ser a glória do segundo templo maior do que o primeiro? Salomão fez um negócio nababesco.
tinha a arca do concerto lá dentro. O segundo foi feito assim, meio que, sabe, um templozinho assim, meio, né, pós-cativeiro, com os recursos que tinham, tal. Mas por quê? Que ele seria a glória dele maior. Porque o próprio Messias entrou andando dentro do templo. O templo foi destruído no ano 70, né? Mas o próprio Messias, o ungido, entrou e pregou dentro do templo. Eles não tinham a arca, mas tiveram a presença do próprio Cristo entrando dentro do templo. Por isso que ele foi muito mais grandioso, como diz Ageu 2:9, né? Que o segundo templo será mais fabuloso. Por quê? Porque o próprio Deus entrou dentro dele. Lá não. O primeiro, a fumaça enchia da glória de Deus no templo de Salomão. Mas o outro não. O próprio Cristo entrou caminhando dentro dele. Então, Paulo vem dessa cultura desfacelada, essa cultura arrebentada, não é? Onde passou por várias aculturações, babilônica, medo-persa, grega, com a filosofia grega, que era orfismo, que era espiritismo puro, né? Neoplatônica, e ele, quando foi educado aos pés de Gamaliel, Gamaliel tinha na sua dacha os ensinos neoplatônicos e os ensinos da Torá. Então, vocês percebem que ele sofreu influências das mais diversas. Mas Paulo tinha aquela visão, não é? Farisaica, de seguir, né? Idolatria jamais, né? Seguir a lei, segundo... E aí ele chega a dizer, segundo a lei, eu sou irrepreensível. Então, ele realmente queria... Mas depois ele vai descobrir que, depois que conheceu a Cristo, tudo isso é passado, né? Cristo é muito mais do que tudo isso. O próprio Cristo dizia para os judeus, o dia que vocês entenderem que é a misericórdia que eu quero, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, então Paulo fala em hebraico. Aí assombra o povo, porque hebraico é a língua deles, né? Mas como é que esse cara vivia em Tarso, na Cilícia, né? Viveu no mundo grego, né? E, de repente, o cara fala em hebraico, mantém a língua dele e sabe qual é a tribo dele, da tribo de Benjamim. Então, ele sabia coisas que os outros, às vezes, não sabiam mais. De quem são os meus antepassados? Sei lá, porque as 10 tribos foram levadas, foram dispersas, foram dissolvidas, não é? Pela Síria, as outras 2 foram levadas pelos babilônicos, enfim, passaram por vários processos de aculturação, não é? Então, nós vemos um Paulo que chega querendo impor, e agora ele começa a entender algumas coisas. Fiz-me tudo para com todos, para de algum modo ganhar alguns. Então, Paulo era judeu e cidadão romano. Diz assim o versículo de Atos, capítulo 22, 25 e 28. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Porque o romano tinha lei, tá? A falta de lei era para o resto, mas o romano tinha lei, né? Tinha ordem. Ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Ah, você comprou, é? Não, eu nasci. Não é coisa chata? Eu nasci romano. Tenho direito por nascimento. Então, Paulo, judeu, aculturado dentro do mundo romano, aculturado dentro do mundo grego, tinha amigos gregos, tinha amigos romanos, não é? Entendia dessa filosofia neoplatônica, porque o Gamaliel, não só Gamaliel, o filho dele, eu estava lendo um livro
sobre a vida do apóstolo Paulo, e ele fala que também o filho de Gamaliel também tinha uma dacha e ensinava não só a Torá quanto o neoplatonismo. E eu já estudei muito isso, já passei horas e horas e horas, montei textos sobre isso, já sentei com irmãos na fé, já discuti isso delongadamente, né? Tanto que existem ideias, grupos cristãos, que pensam em desgrecizar a igreja, porque a igreja tem influências gregas até hoje. Não é? Se alguém quiser ler sobre o livro, chama-se David Paulson. Ele fala desgrecizando a igreja. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui um cidadão, né, cosmopolita, né, cidadão do mundo. Né? Quando a gente pega, às vezes, um voo entre Londres e Nova York, eles falam assim, senhores e senhoras cidadãos do mundo. Porque assim, você já, né, se anda por aí, sei lá de onde você veio e vai onde você vai. Esse pessoal anda para qualquer lugar. E Paulo era um cidadão do mundo, né, do aquele mundo antigo. Mas, além de tudo isso, ele é um cidadão, é um fariseu. Atos 22:3 diz o seguinte, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, sou irrepreensível. Aqui, Filipenses 3, 5 e 6. E aí vai 22:3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído segundo a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sois hoje. Vocês têm zelo pela palavra de Deus? Eu também tenho. Só que tinha uma diferença. Ele tinha tido um encontro com o Messias. Essa era a grande diferença. Vocês são zelosos? Vocês conhecem a palavra de Deus? Alguém quer sentar comigo aqui e discutir o que é a palavra de Deus? Vamos sentar. Porque ele era doutor da lei. E eu mostro para vocês que tem uma coisinha que vocês ignoram. Conhecer o Cristo. Aí, quando vocês conhecem a Cristo, o resto é secundário. Ele diz que tudo passa a ser secundário quando se tem a Cristo. Né? Então, nós vimos aqui que ele se coloca como alguém irrepreensível dentro da fé judaica, dentro do mundo judeu. Ele era um fariseu, não é? Era um doutor da lei, ele estudou na USP, ele estudava aos pés de Gamaliel, não é? Da época. Então, assim, não era qualquer. Então, as credenciais dele causavam um certo impacto nas pessoas. Porque ele não era um arruaceiro que levou um bando de gente para o deserto, um salteador. Não, ele era um cara, entendeu? Doutor da lei, fariseu, irrepreensível segundo a lei. Então, ele tinha um peso, considerado poliglota. Ele escrevia, ele era um autor de língua em textos em grego. Ele escrevia em grego, a literatura grega. Li também nesse livro sobre o apóstolo Paulo, que eu tenho. Então, a gente percebe que este homem, ele começou a usar todas as credenciais dele só para ser ouvido, porque ele precisava ser ouvido. Mas então, que cultura Paulo viveu? Os helenistas, isto é, judeus de língua grega, não eram um fenômeno incomum em Jerusalém. No entanto, o maior contato com os helenistas se deu na diáspora fora da Palestina, ainda que procurassem manter sua cultura hebraica. As pessoas nessa situação aprendiam a língua e a escrita grega, além de seus costumes e doutrinas filosófico-cristãs, ou filosóficos religiosas. Foi nesse contexto de predominância helênica em Alexandria e na diáspora que Paulo de Tarso viveu. O que esperar de um cidadão originário da Ásia Menor, Turquia,
de família e religião judaica, que viveu em um mundo helenizado. Que ele fizesse pontes, que ele fizesse conexão com tudo isso. Porque, senão, ele seria uma pessoa completamente desorientada, né? Quer dizer, a cultura dele teve rupturas, uma atrás da outra. E o que aconteceu? Ele teve que criar pontes para criar elos com essas culturas diversas, para que o Evangelho fosse pregado. Porque o objetivo único da nossa existência aqui é a glória de Deus. Vamos ficar discutindo picuinha. Ah, mas o cara... Quem que falou para mim? Acho que o pastor Carlos disse para mim que num culto lá, eles tinham atabaque, é isso? Bumbinho para bater na hora do culto? Culto. Por quê? Cantavam. Eles não tinham violino lá na África, nas tribos africanas. Né? Não tinham órgão de tubo. Então, vão adorar o Deus como? Batendo o bumbinho lá. Ué, não é? Não é assim, dentro da cultura deles. Isso quer dizer que eles estavam no centro do candomblé? Não, porque a adoração deles era para Cristo. Não é? Ah, mas então, e se veste com aquelas roupas estapafúrdias, toda colorida e coisa? É a cultura deles. Nós temos que amá-los e respeitá-los em função disso. Não é? Ah, mas não é o meu gosto. O que eu gosto, pouco importa. O importante é que Cristo seja pregado. Pouco importa o que eu acho. Não é? Bom, Paulo, então, criou pontes, tornando todas as coisas, não é? Judeus com judeus, gregos com os gregos, não é? Isto com aquilo, de maneira que ele pudesse conhecer, não é? E viver o Evangelho de maneira mais intensa e mais pura possível, exalando o aroma agradável de Cristo, para que as pessoas pudessem ter curiosidade, dizer, mas que Deus é esse que você serve? Não é? Porque eu posso falar de Deus e ter uma conduta tão aberrante, tão grosseira, tão mal educada, tão aversiva, que as pessoas correm do Evangelho. Poxa, mas ele está falando do Evangelho, mas a conduta dele, a postura dele é inadequada. É um homem hostil, um homem agressivo, um homem arrogante, soberbo, prepotente, e aí vai. Porque eu sei, eles não sabem nada. Valida o outro. Eu estava discutindo, até não sei se vocês viram aquele reborn sobre suicídio, nós temos que conquistar o direito de ser ouvinte da pessoa. Porque as pessoas não vão contar as coisas para a gente. E isso é um direito que você conquista, não é? Para que as pessoas confiem em você e dizem, olha, eu preciso contar para você uma coisa. Mas elas não vão contar para qualquer pessoa, porque se você é destrambelhado, eles vão falar, imagina, contar para ele, e aí, de repente, a torcida do Corinthians fica sabendo. Né? Então, assim, eu preciso ver para quem eu vou falar. E você tem que conquistar esse direito de ser um interlocutor, né? De ser uma pessoa que ouve e que ajuda e que traz benefícios e não problemas. Né? Depois, com relação a criando pontes, é salientar as semelhanças e não as diferenças. Né? Então, você vai exatamente naquele ponto da discórdia. Começou mal. Vai no ponto da semelhança. O que temos em comum? Não é? Se temos coisas em comum, vamos falar sobre as coisas em comuns. Porque depois as coisas que não são comuns entre nós, vai acabar aparecendo. Né? No casamento é assim, né? Primeiro tem a paixão, aí só vê aspecto positivo do outro. Né? Aí depois que casa, aí começa a ver um aspecto que não via antes. Eles vão aparecer, fiquem tranquilos. Os aspectos negativos sempre aparecem. Mas então comece pelos aspectos positivos. O que temos de comum entre eu e você? O que há de agradável, de interessante que a gente possa conversar e que nós pensemos de forma semelhante. Não é? Se eu chegar para o Zé Paulo e falar que eu sou corintiano, o Zé Paulo fala, ih, meu Deus do céu, não é, Paulo? Está vendo? Deus o livre e guarde. Sai de perto de mim. Não é? Por quê? Porque, assim,
Se você começa por diferenças, você não chega a lugar nenhum. Então, comece pelas semelhanças. Não é? Aquilo que traz coisas que facilitem o diálogo, facilitem o desenvolvimento de ideias, não é? Construam alguma coisa. Tá? Depois, é compartilhar interesses. Nós temos que compartilhar os nossos interesses mútuos, o que temos em comum, e compartilhar eles. Depois, ter flexibilidade cognitiva. Né? É de você, sabe, não ser intransigente. Né? Eu penso assim e acabou. Né? Ser flexível. Não é abrir mão dos seus valores cristãos legítimos. Não é? Tá bom, você vai dizer, não vou tirar minha saia, né? Porque mulher tem que andar de saia, homem tem que andar de calça comprida. Gente, não é bem isso. Tá? Não seja inflexível. Não é? Então, alguns valores você pode flexibilizar, porque isso não está definido de maneira clara na palavra de Deus. Não é? Você não vai confrontar o outro só porque a sua cultura, dentro daquele princípio, né, de costumes, não é? Determina que seja assim, e você vai confrontar o outro, dizendo, olha, eu acho que você nem crente é, porque você veio de calça comprida na igreja, né? Você não deve ser crente. Né? Pronto, você já perdeu. Seja lá quem for, a pessoa quer ver você pelas costas. Depois, nós temos que ter uma postura de servo. Pode. Sim. Quando eu fiz o Congresso Internacional do Haggai, nós éramos em 82 mulheres de 35 países. E todas cristãs. E aí, a maior lição que eu trouxe desse congresso é o que é a essência do Evangelho e o que é cultura. Então, muitas coisas que eu ouvi lá me assustaram. Eu falei, espera aí, não é bem assim. Aí eu falei, mas isso é essencial para pregar o Evangelho? Não, isso é cultural. Então, muitas dançavam, principalmente o pessoal da África, durante louvor, ou até durante oração. Umas cobriam a cabeça quando iam ler a palavra de Deus, outras ficavam em pé. Então, você vai olhar, outras pediam sinais de Deus, mais de sonho, de revelação, para confirmar a salvação, porque elas sabiam que depois disso elas iam ser excluídas da família. Então, a lição maior é o que é essencial para eu falar sem o bloqueio cultural. Nós pregamos um evangelho muito cultural e muitas vezes deixamos a essência. Então, é muito interessante quando você tem contato com muitas culturas, o que realmente é essencial. É essa raiz na palavra de Deus, porque aí, na cultura dela, na minha, é a mesma Bíblia. Né? Mas quebrou muito paradigma na minha vida. E foi muito importante. Muito bom. Saber conviver com o multiculturalismo, né? Só um detalhe importante, gente, é o seguinte, a cultura, ela não pode ferir, ela não pode ir contra os princípios cristãos e tudo mais. A gente tem que deixar isso claro. Anterior. Isso. Né? Porque, por exemplo, só um exemplo, a gente sabe, nos meios, por exemplo, indígenas e tudo mais, às vezes é o sacrifício de crianças. E outras coisas, outras aberrações que a gente encontra em outras culturas. E, às vezes, até na nossa também. Então, a coerência tem que ser dentro daquilo que... Isso que está sendo colocado são detalhes, né? A roupa aqui, o cabelo ali, isso é bobagem. Isso é discutir filigrano. Né? O que a gente tem que verificar é a essência do Evangelho e da Palavra de Deus. Né? Se aquilo realmente é cultura e vai contra esses princípios. Né? Tem locais, por exemplo, no mundo que... as pessoas, por exemplo,
roubam durante o dia, e aquele que leva mais objetos roubados ou valores para a sua comunidade, ele é considerado o herói, tá? Ele é o bom, passa a ser o líder. Então, precisa tomar cuidado nesse aspecto, né? Se, por exemplo, esse aspecto cultural, ele não está indo de encontro, né? Contra, né? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, é isso aí. Só pegando o gancho do apóstolo Paulo, vocês percebem que o apóstolo Paulo, como o Paulo falou, o apóstolo Paulo era doutor da lei, tá? E aí, a palavra de Deus nos diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A gente percebe que muitos cristãos não conhecem a doutrina, a palavra de Deus. Porque se você conhece a Constituição, a doutrina, fica mais fácil, não é? De você não ser aculturado. Em vez de você ir lá pregar, você sai pregado, não é? Você já sai, então, você já sai com a influência deles. E o objetivo é que venham eles para nós, mas nós não vamos para eles, não é? Mas para isso tem que ter conhecimento, não é? Por isso que o Senhor Deus disse para Josué, não te aparte do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que proceda retamente no seu caminho, né? E apresente-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Porque se você não maneja bem a palavra da verdade, você vai enfrentar um indivíduo de uma outra cultura, você vai acabar se aculturando de vez de você levar o evangelho. Vamos tomar um café e depois a gente volta. Bom, pessoal, se vocês puderem colaborar e sentar, ajudaria muito. Vamos sentando, por favor, para a gente recomeçar. Bom, então nós estamos falando quais são as formas de nós criarmos pontes. Falamos, então, de nos tornarmos próximos ou respeitoso, não necessariamente próximo, porque tem que ser apenas respeitoso, salientando os aspectos que diferem da nossa fé cristã, mas respeitoso com relação à cultura do outro, né? Salientar as diferenças, as semelhanças e não as diferenças, para que a gente não comece invalidando ele já na largada, né? Compartilhar interesses comuns entre as partes, né? Uma forma de criar ponte. Ter uma postura de servo, isso é muito importante, postura de servo. Aqui logo, já eu inicio um versículo que diz assim, né? Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Mas tem um outro trecho, que é lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 até 8. O irmão Gilberto poderia ler para a gente? Filipenses 2, começa no 5. 5 até o 8. Isto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muito bom. Servo, obediência e morte até a morte de cruz. Outra forma de você criar pontes, né? Um exemplo clássico aqui é a figura de Jesus e de João, né?
Ambos tinham o objetivo de levar a salvação aos homens, o arrependimento e a salvação. Mas eles tinham estilos de vida muito diferentes, não é? João andava com uma roupinha de camelinho, né? O hairstyle dele disse que aquele camelinho básico ia ajudar, então ele colocou uma roupinha de camelo, tá bom? E ele gostava muito de comer gafanhoto, com mel. Deve ser uma delícia, muito proteico, né? E, no entanto, o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus comia com publicanos e pecadores, era um negócio complicado, né? Os discípulos dele não lavavam a mão, né? Mas qual é o objetivo de ambos? Primeiro é tirar aquele ranço daqueles judeus que ficavam se pegando a regrinhas e deixando o essencial, que é a salvação. É o arrependimento e a salvação. Então, não podemos ver isso aqui. Tem um texto interessante. Mateus 3, versículo de 1 a 12. A irmã Cleide poderia ler para a gente? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem pá em suas mãos e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Bom, então, nós vimos João. João, que quando Maria chega para visitar sua irmã Isabel, que estava grávida, a criança se mexeu de alegria dentro dela, não é? Na presença do Messias que estava dentro do útero de Maria, não é? Quer dizer, olha que coisa interessante, né? E ele veio vestido de camelo, com roupinha de camelo, um cinto de couro, comendo mel silvestre, comendo uns gafanhotos, não é isso? E pregando, e sendo incisivo, raça de víboras, é incisivo, bem contundente, não é? Mas qual era o objetivo de João? Que eles se arrependessem, não é? Se arrependessem e aceitassem a salvação que vem de Deus, não é? Mas eles não tinham essa visão. Eles tinham a visão de que as regrinhas que eles tinham, todas aquelas regrinhas, e pelo fato de serem filhos de Abraão, fazia com que eles se tornassem já eleitos para o reino de Deus. Não é? Uma visão de regras, a forma pelo conteúdo. Não é? Então, se tem forma de bom, é bom. Não, se tem forma de bom, geralmente é mal. Né? Porque a forma só, né, quer dizer que a pessoa quer passar uma ideia. Né? Vai ver no íntimo. Né? Pega alguém no Instagram e vai conhecer ele na realidade, para você ver como é que é. São pessoas completamente diferentes. Não é? Uma é o que ela passa, que ela gostaria de ser, e outra que ela realmente é. Então, os fariseus viviam de páginas no Facebook e viviam de fotos de Waze, né?
Olha eu aqui, ó, perto do livro aberto, ó. Olha eu de jejum. Olha eu de jejum. Aquela cara triste, chorando, aquele cabelo tudo desengrenhado. Olha aí eu de jejum de novo, olha. Segundo dia da semana, cara. Eu sou crente, mas cristão mesmo, né? Ou convicto, né? Passando aquela ideia, mas efetivamente, como o Senhor Jesus disse, sepulcros caiados. Porque por fora, todo bonitinho e branquinho. E por dentro, um pão bolorento. Muito bom. Isso mesmo. Aí veio o Messias, o ungido, aquele que entrou no templo para pregar. Lucas 15, 2. Williams, lê para a gente. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Gente, não dá. Desse jeito não dá. Não é? E aí os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Lucas 5,30. Então a gente percebe que eles tinham estilos diferentes. Usavam roupas diferentes, não é? Se comportavam de forma diferente. Um era mais na cidade ali e tal, dá uma saidinha para ir no Monte da Oliveira da Morada, né? Mas o outro vivia no deserto, né? As pessoas que quisessem ser batizadas por eles tinham que sair, andar no deserto para ir lá onde ele estava. E ele chegava, ele batia pesado, né? Raça de víboras, não é? Tinha um estilo completamente diferente. Mas ele veio preparar o caminho. Olha, é diferente, mas ele veio preparar o caminho. Tinham objetivos iguais, mas eram diferentes. Bem diferentes. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. O que será que é? Será que o Corinthians ganhou de novo? Hã? Aí eu gosto de viver naquelas ilusões que o Corinthians vai ser campeão, né? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? João 6, 56 a 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, lhes disse: Isto escandaliza-vos? Estão escandalizados com o que eu estou falando? O Senhor Jesus fazia essas coisas para escandalizar às vezes mesmo, né? Então, vamos ver alguns exemplos de pontes, tá bom? Abram suas Bíblias no capítulo de João, capítulo 4, versículo de 1 a 9. Como o Juvenal se propôs a ler, vamos lá, Juvenal. Os fariseus ouviram falar de que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia.
Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Pronto. Eis aí, então, ele estava saindo de um lugar, indo para outro, passou por Samaria, aí tinha um poço, na hora do almoço, esse sol escaldante, teve sede, sentou ali a mulher samaritana. Quem são os samaritanos? Hã? É uma mistura, isso, daquele povo que foi colocado para longe e aqueles que foram trazidos para, mudaram, né? Eles pegaram, os assírios pegaram os que eles tinham capturado de outros povos, trouxeram para aquela região, pegaram dali e levaram para outra região. Como ficou alguns, se misturaram, virou uma salada de fruta mal feita ali, tá bom? Esse daí eram os samaritanos, tá? E aí, sim, havia uma certa diferença entre os judeus e os samaritanos, não é? Veja a parábola do bom samaritano, não é? Então, eles não se davam muito bem. Mas e Cristo com isso? Não é? Ele foi lá, sentou no poço, esperou a samaritana chegar. A samaritana levou um susto. O senhor, sendo judeu, pede água para mim? Aí, por que não? Aí, então, ela começou a entender, ela começou a usar fatores históricos, porque o nosso pai Jacó furou esse poço. É você maior do que Jacó? O que você está pensando que é? O que você está pensando que é para vir aqui, sentar na beira do meu poço, aqui na minha cidade? Que negócio é esse? Mas o Senhor Jesus, com amor, né, foi contornando a situação, foi explicando coisas profundas para ela, né? Se você bebesse da água que eu tenho, você jamais teria sede. E ela começou a baixar a bola, baixar a bola, baixar a bola. Pronto. De repente, ele começou a contar: é verdade, você não tem todos esses maridos, não é casada, porque você já teve não sei quantos, e esse que você está não é seu marido. Né? E começou. E aí desenvolver um relacionamento, até os discípulos chegaram, se assustaram, vendo ele conversar com uma mulher e tal. Aí chamou pessoas da cidade, que encontrei o Messias, aquele de que falam tal, né? E foram lá, e aquela coisa toda. Então, o Senhor Deus, com uma postura de servo, uma postura de amor, de tranquilidade, ele sentou no poço de uma samaritana e esperou. E a situação foi propícia, e ele... Né? Se bem que o Senhor Deus disse: pregue em tempo e fora de tempo, né? Sempre é tempo de estar pregando. E o Senhor foi efetivo naquele momento, através de um evangelismo de relacionamento. Foi efetivo. Acertou. Vamos abrir em Atos 26 a 37. Cosme, você lê para a gente, fazendo um favor? Atos 8, de 26 a 37. Atos 8, de 26 a 37. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus
e de volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Muito bom, muito obrigado, Cosme. Bom, primeiro lugar, quem que era o cidadão? Era um etíope. Era o ministro da economia de Candace, que era a rainha da Etiópia. Então, ele era um etíope. Primeiro, Filipe era um judeu. Não é isso? Olha só. O etíope sai lá não sei de onde, um eunuco, né, de longe, para adorar em Jerusalém. Ele poderia entrar dentro do templo? Não, ele era um castrado. Mas castrado não entra no templo. Então ele tinha que ficar do lado de fora. Tá? Olha a humildade desse homem. Vem lá não sei de onde, andando, chegou nas portas, mas no templo ele não podia entrar. Porque ele era um castrado. E ele veio fazer o quê? Ele veio adorar, gente. Adorar o Senhor dos Exércitos. Ele veio adorar. Olha que beleza. Não é da cultura dele. A cultura dele era outra, ele é etíope. Mas ele encontrou-se com a fé verdadeira, genuína. E o Senhor Deus viu toda a disposição desse homem de sair lá da Etiópia e, dá-lhe deserto e sol na cabeça, dá-lhe deserto e sol na cabeça, para chegar na porta do templo, mas não entrar, porque ele era um castrado. Tá? E lá, então, ele adorou o Senhor da porta. Olha a humildade desse homem. Eu não sou digno de entrar aí dentro, porque eu sou um castrado. Então, eu vou ficar aqui fora. Ela falou, o Senhor falou, bom, esse homem vai voltar salvo para casa. Pronto. Aí, o Senhor Deus falou, Filipe, fala o seguinte, vai naquele lugar lá, tem um cara com uma coisa, se aproxima da carruagem. Aí o Filipe se aproximou, aí ele diz assim, conversa com ele. Você vai, puxa a conversa. Então, o que o senhor está lendo? Estou lendo aqui e tal, né? Sabe do que está lendo? Como é que eu vou saber se ninguém me explica? Gente, o homem não tinha conhecimento profundo das Escrituras, mas ia adorar a Deus, saía lá da Etiópia e dá-lhe deserto na cabeça e sol, e coisa para chegar nas portas, porque não podia entrar porque era castrado, para adorar. Não é? Imagine, às vezes tem um chuviscozinho básico, um friozinho, diz, hoje eu não vou não. Imagine, não é? Para que eu vou fazer? Né? Eu assisto pela internet. Né? E aí eu fico em casa. E o homem dá-lhe deserto e sol na cabeça. Para ir lá na porta, ficar do lado de fora, para adorar a Deus, porque ele era um castrado. E aí o Senhor Deus, usando de misericórdia, falou, mas que fé. Não é? Como aquela que pegou e falou, Senhor, não é certo realmente dar pão que se dá para os filhos, para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor.
Misericórdia. Quanta humildade, quanta fé. Aí, pronto, se resolveu o problema. E esse foi o caso. Então, o Filipe foi seguindo, puxou o assunto, né? Foram conversando, aí Filipe subiu lá na carruagem e explicou de quem estavam falando, de quem era o texto que ele estava falando. Aí ele entendeu e aceitou o Cristo, o Messias, como Senhor. Entendeu a sequência, né? Que o Messias tinha sido prometido e chegou e pronto. Olha ele aí, né? Já veio, morreu, ressuscitou. E agora está aberto para você entrar, não é? Aí você não vai ficar na porta mais. O Espírito Santo vai morar dentro de você. Você vai se tornar templo do Espírito Santo. Mas eu não podia nem entrar, ficava na porta. Sim, você ficava na porta porque você é um castrado. Mas agora que Cristo veio, morreu, ressuscitou, agora o Espírito Santo habita em você. Você faz parte do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora você é um salvo. Você é templo do Espírito Santo. Lá na sua terra, lá na Etiópia, adore o Senhor lá, pregue, viva e exale o aroma agradável de Cristo, para que todos os etíopes sintam Deus na sua vida. Olha que coisa incrível de relacionamento. Vamos mais um textinho. Atos 16, 34. Seria para a gente, Sônia? Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os que sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vocês lembram do contexto disso aqui ou não? Lembram? Que Paulo levou uma sova, né? E aí ele orgulhosamente exibe: trago no meu corpo as marcas do meu ministério. É só cicatriz. Paulo devia ser todo cortado, picado de chicote, de vara e coisa, cheio de cicatriz, de queloide pelo corpo todo. As costas dele devia ser um mar de queloides, de tanto que apanhou. E aí então, ele estava feliz da vida. Levei uma sova por amor a Cristo. Olha que coisa boa, gente, uma sova, né? Depois ele teve uma glória maior, ele perdeu o pescoço, foi decapitado. Mas ele estava contente, e todo ser contente canta, né? Pelo privilégio de ter sofrido em nome de Cristo. E ele cantava alegre lá e coisa e tal. Aí houve um abalo na prisão, as portas se abriram, todo mundo deu linha, foi-se embora. Mas eles ficaram. Aí o carcereiro quis se matar, disse: não, toque sua vida, que estamos aqui ainda, ó. Nós estamos aqui. Aí o carcereiro falou: mas que cheiro incrível esse de Cristo, né? Olha só, que odor maravilhoso esse, né? Aí entrou em contato com eles, os levou para casa, o carcereiro os levou para a casa dele, para dividir a comida dele, dentro da família dele. Mas eram presidiários. Como é que vai pegar presidiário e levar para a sua casa? Mas o carcereiro viu que eram pessoas diferentes, porque elas exalavam o aroma agradável de Cristo. Levou para casa, Deus curou as feridas deles, os alimentou, e aí Paulo deu a eles alguma coisa que eles não poderiam comprar, né? Pregou as boas novas para eles. E eles e sua casa se converteram. Olha que bênção. Não é? Quer dizer, olha que coisa incrível esse evangelismo por relacionamento. Espera aí, eu vou fugir, cara. Você me prendeu aqui, os caras me bateram aí, né? Eu estou com mágoa de vocês, raiz de amargura. Tá? Não, o objetivo de Paulo era pregar o evangelho. Nada de amargura, nada de tristeza.
era pregar o Evangelho. Houve uma oportunidade? Vamos lá, e pregamos o Evangelho para ele. E aí, que bênção, olha só, que bênção que foi se converter. Não é? E aí nós temos um monte de outros exemplos, né, de relacionamento, alguns até um pouco complicados. Não é? Eu vou contar, vocês lembram desse texto? Pedro estava orando em Jope, né? E aí um centurião lá pediu, o anjo apareceu para ele e falou, vai chamar Pedro lá, em Jope, e manda ele vir aqui para pregar para você. Aí falou assim, escute, tal de Pedro mora aqui? Não, mora aqui mesmo. Olha, então você precisa ir com a gente lá. Aí passaram a noite e tal, com Pedro e tal, e foram para o centurião Cornélio, né? Um homem que dava esmolas, que tinha um coração bom, aberto e tal. E Pedro já entrou com os dois pés no peito dele, dizendo assim, você sabe que eu, como judeu, não posso ficar comendo com gente igual a você, assim, né? Uau! Mas pregou o Evangelho para ele. E quando o Senhor determina, a coisa é. A coisa é. Né? Começou mal. Já começou dizendo que eu sou judeu, porque ele tinha esse problema. Paulo já chegou a recriminar Pedro por causa disso, quando Paulo viu que ele era mais tendia aos judaizantes, né, da circuncisão e tal. Pedro já foi, porque ele era um pouco inseguro. Não fez terapia, tá, gente? Ele só era inseguro, não teve jeito, entendeu? Na época não tinha plano de saúde, ele não fez terapia. Mas ele era um pouco inseguro. Então já chegou dizendo, olha, eu sou cristão, eu sou judeu, hein? Gente, Deus o mandou lá para mostrar para ele que a bênção cai sobre os judeus e não os judeus, até romanos, que são a classe dominante, que dominava eles. Esse povo que depois do ano 70 destruiu toda Jerusalém. Mas Deus viu neste homem, que era bondoso, que tratava com respeito os seus ordenanças, que dava esmola aos pobres, né? Falou, puxa, aí, ó, suas orações, as suas esmolas, as suas orações têm chegado até o céu. Aí então Pedro foi lá, né, e começou mal, mas terminou bem. Antes que Pedro terminasse de falar, o Senhor Jesus, vamos lá, todo mundo já, o Espírito baixou neles, e eles se converteram, e todo caso errado. Né? Às vezes eu penso, né, que algumas pessoas devem se converter, apesar de mim. É triste pensar nisso. Né? Vou fazer terapia para ver se eu resolvo essa questão. Mas é triste, você pensa, não é fácil não, porque apesar de mim, algumas pessoas até se convertem. Mas eu deveria ser um instrumento na vida dessa pessoa, um instrumento de bênção, né? E às vezes não sou. Né? Bom, agora eu quero passar para vocês a palavra. Como que nós podemos fazer pontes transculturais? Porque assim, para alguns é mais fácil, né? Tem alguém aqui de nacionalidade não brasileiro? Não? Japonês? Alemão? Não. Então, tem pessoas que falam dois, três idiomas. Né? Tem pessoas que vêm de uma outra cultura, foi criado dentro de uma outra maneira. Então, ele tem acesso a vários tipos de pessoas, grupos de pessoas diferentes. Não é? E aí eles começam, então, abre o caminho para eles, né, por terem culturas próximas, né, de fazer esse evangelismo transcultural. Né? Mas, de que outra forma ideias vocês dariam para ter um processo de evangelização transcultural? Vocês que devem conhecer pessoas de outra mentalidade, de outra cultura, que outras coisas nós poderíamos fazer para criar laços, para criar pontes, para ter acesso a essas pessoas que pensam de maneira diferente da gente? Muito bom. Sim. Saber um pouco mais do grupo que a gente quer alcançar. Sim. O que mais? E se você tem uma amiga do candomblé, você vai saber um pouco mais do grupo deles, para poder pregar o evangelho para eles? É. Então.
saber o contexto do candomblé, sei lá, como também de espiritismo, e ver se tem alguma coisa que você possa chegar, criar como se diz assim, uma ponte. Isso. Muito bom, irmã. Outras ideias? Eu deixei esse tempinho final para vocês. Bom dia, eu não sou nascido na Síria, mas sou de origem síria. Perfeito. O principal fator do muçulmano, muita gente acha que todo árabe é muçulmano, mas não é a grande verdade. Certo. Então, nem todo muçulmano também é árabe, porque o islamismo é uma religião. E o que acontece? O que a gente tem que transmitir para um muçulmano que pratica o islamismo, que eles creem que Maomé é o maior profeta de todos. Eles creem que Jesus Cristo é um profeta, mas só que é um profeta menor. E, na verdade, o que nós temos o dever, nós que somos cristãos, verdadeiramente cristãos, temos que mostrar para ele quem deu a vida para a salvação da vida desse muçulmano foi o próprio Jesus Cristo, e não Maomé. Então, esse é um dos fatores preponderantes de comunicação para a salvação dessas pessoas. Legal. A gente viu aquele evangelista que vai pregar no Cáucaso, o cara está estudando russo. Agora vai estudar a língua lá da Geórgia. Aí ele está estudando o islamismo, não é? Quer dizer, ele está estudando porque eu tentei ler o Alcorão, mas não tive muita paciência, tá? Ele fala umas coisas ali, que José fugiu 3 vezes, umas coisas assim meio fora, mas eu só dei uma lidinha en passant assim, eu acho que eu até devo ter doado o meu Alcorão para algum. Mas a gente tem que ter paciência se a gente quer, né? Quer fazer com que essa pessoa ouça da palavra de Deus, né? Porque eles têm as ideias, muitas vezes, que diferem da gente, né? Eu tenho um amigo muçulmano, o seu Muhammad, e ele falava para mim que eu deveria casar de novo. Já contei para vocês, né? Eu falei assim, mas, seu Muhammad, eu acho que a gente que crê em Deus, em Cristo, que é o próprio Deus, a gente deve evitar esse tipo de coisa, né? Que é monoteísmo, monogamia, né? Então, não é bem essa ideia, né? Mas Deus não abençoou a sua vida? Eu falei, abençoou. Então, por que você não abençoa a vida de outras mulheres? Não é? Então, você deve ter várias mulheres. Eu falei, seu Muhammad, eu acho que não vai dar certo isso aí, né? Suspeito. É uma suspeita minha. Aí ele falou assim, já sei, é a Sônia. Eu falei, a Sônia também. Ele falou, então vou falar com a Sônia. Aí foi lá falar para a Sônia se a Sônia não liberava eu para ter uma nova esposa, né? A Sônia disse que não achava legal essa ideia também não. Ela achou que era uma ideia meio estranha. Mas a função dele é não ter crianças abandonadas. Então, homens abençoados devem ter bastante filhos, para que abençoe todos os filhos, né? É bem razoável, né? Mas não segue os padrões nossos, é da cultura deles, tá? Mas Moisés não teve 2 esposas, aí Jacó não teve 4, não é? Aí não sei quem, então, qual é o problema, né? Você percebe que a gente, buscando pontos de contato, né? E ele gostava de mim porque eu abraçava ele dizendo assim que nós somos primo. Você acha mesmo? Eu falei, lógico, porque Ismael e os midianitas eram filhos de Abraão, né? Ismael foi filho de Agar e o Midian era filho de Quetura, que casou, né, depois da morte de Sara. Então, assim, tudo bem que eles pegaram José e venderam no Egito, mas não foi porque Judá mandou, Judá que vendeu, não é? Então, não era bem assim. Então, a gente tinha esse bom relacionamento, ele me levava fruta, eu gosto muito dele, continuo gostando, né, mesmo achando que eu tenho que casar de novo. Eu falei, puxa vida, que situação. Mas, assim, eu tenho que exalar o aroma agradável de Cristo, mesmo ele tendo uma visão que para ele é certa. Para mim está errado, né? Mas tudo bem, eu tenho que exalar o aroma de Cristo e ter um bom relacionamento com eles. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento? Não. Então, vamos orar para terminar, né? Laura, você ora para a gente terminar, Laura?
Pai querido, muito obrigada por essa aula, muito esclarecedora, que nós possamos aplicar em nossas vidas, ter relacionamentos, Senhor, que visem a levar a Tua palavra, pregar o Evangelho para as pessoas com as quais nós convivemos. Que o Senhor, Teu Espírito Santo, nos abençoe, nos mostre os caminhos, nos dê oportunidades, Senhor, para vivermos dessa forma, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado. Com licença, eu preciso só dar um recado para vocês. Deixa eu ver. Eu estou vendo que todo mundo está com um rostinho de fome, aquela vontade de comer uma comidinha gostosa. Então eu digo uma coisa para vocês. Lá embaixo tem uma comidinha deliciosa. Então é o momento de você descer lá, aproveitar que ainda tem alguns, ainda dá para pedir alguns, mesmo quem não pediu. Pode descer lá e comprar sua comidinha, pode comprar aqui, pode comer aqui, pode levar para casa. Agora a gente tem o IECA Food and Delivery, então você já pode levar também. Então aproveitem, desçam lá, não percam.